Muitíssimo boa noite, pessoal. Boa noite. Eu fico com esse paninho que está muito calor, daí eu fico assim. Então, como o Diniz traz, né, eu sou o Márcio, uma satisfação em rever o pessoal da casa e muito prazer àqueles que estão pela primeira vez tendo contato com a casa, chegando hoje. Sejam todos bem-vindos a esse momento que nós vamos conversar um pouquinho. A casa pediu, ô Márcio, será que nós poderíamos conversar um pouquinho com o pessoal da assistência sobre esse método de trabalho espiritual, que é um método de atendimento espiritual? Mas assim, Márcio, tenta conversar de uma forma que o pessoal não adormeça, de uma forma que não seja enfadonha. E aí, está calor? Então, pessoal, o desafio é que nós possamos nos manter despertos. Eu vou tentar ao máximo não ser teórico, né? Eu vou tentar, alguns momentos eu necessito um pouquinho, mas eu vou tentar não ser teórico para que a gente possa se manter conectado ao que vai ser dito. Tá bom, pessoal? E o tema que foi proposto é esse que está aqui na frente, ó. Apometria, uma bênção divina. Vamos começar pelo que nós conhecemos. Aquilo que nós conhecemos. O que nós conhecemos do que está aqui? Mas antes disso, só levanta o braço assim, quem já ouviu falar nesse termo, na palavra apometria? Ótimo. E quem, assim, mais ou menos sabe do que se trata? Ótimo. Tá bom. Mas a gente vai, de qualquer forma, começar como se nós não soubéssemos nada sobre esse termo, apometria. E dentro do nosso tema, então, nós vamos escolher bênção divina, que fica mais fácil para nós. Todos nós sabemos o que é uma bênção, todos nós adoramos receber uma bênção. E quando ela é divina, quando ela vem de Deus, aí essa bênção, nosso coração se ilumina. Então vamos iniciar com essa ideia de bênção divina. Bom, mas isso não nos esclarece ainda aquela primeira palavra lá, apometria. E nós vamos então tratá-la inicialmente como uma palavra. Uma palavra. Nós temos uma palavra que é a apometria. A palavra apometria nós encontramos no nosso dicionário, na língua portuguesa, pelo menos pode até ter surgido já, mas até onde eu conheço não. E a palavra apometria, ela consta dos nossos evangelhos. Vamos lá nos evangelhos. Evangelho de João, de Marcos, de Mateus, de Lucas. Consta? Não. E a palavra apometria consta das obras básicas do Espiritismo? Não, Marcos, não consta. E de outras obras espíritas, essa palavra, estou falando em palavra, hein, pessoal? Apometria aparece? Também não. Então, nós temos um desafio. Nós vamos conversar sobre uma palavra, ainda tratando ela só como palavra, que, num primeiro instante, nos parece que não nos conecta. Né? Nós, espiritualistas, espíritas, que lidamos com os evangelhos, ela não nos conecta. Mas a bênção divina nos conecta. De alguma forma nos conecta. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio nos trazendo não uma religião, não é mesmo? Ele não nos falou em religião. Então, a palavra religião, assim como a palavra apometria, não fazia parte dos ensinamentos do Mestre. Certo? Ou alguém discorda? Se discordar, fala que a gente, eu posso estar equivocado. Isso é a minha percepção. É a percepção do Márcio. Certo? Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem enviado pelo seu Pai, vem enviado por Deus, nos trazer um ensinamento. Um ensinamento matriz, um ensinamento base. Que a partir deste ensinamento, outros ensinamentos vão chegando através do Mestre Jesus e também através dos seus discípulos e assim por diante. Mas um ensinamento básico.
que seria a matriz, o amor. Então nós podemos concluir que o amor, como ensinamento do Mestre, é uma bênção de Deus, é uma bênção divina. Se o amor é uma bênção divina, e ele vem como ensinamento do Mestre, então é um grande desafio nós dizermos que a apometria, que nós não sabemos o que é uma bênção divina. E é isso que eu vou tentar, de alguma forma, trazer para vocês refletirem sobre isso. E eu vou explicar por quê. Primeiro eu vou me apresentar enquanto instituição, além do Márcio. Tá? Então eu estou aqui representando o grupo de estudos de apometria Aprendendo a Amar. Que tem essa sigla ali, ó, GEA, Grupo de Estudos de Apometria Aprendendo a Amar. Percebam que aqui também tem uma certa ousadia, porque está trazendo a palavra de novo, aquela palavra, e está de alguma forma conectando ao amor. Então o próprio nome desse grupo também. Mas nós pertencemos a esse grupo aqui, tá certo? A minha esposa, que é a Andréia, que está aqui também, pertence a esse grupo. Mas por que a Sociedade Espírita Novo Horizonte traz essa fala para vocês? Vamos para a prática agora. Vamos falar um pouquinho na questão prática. Você, em algum momento, necessita de um atendimento fraterno na casa. E procura o atendimento fraterno. E lá no atendimento fraterno, o atendente fraterno vai acolher a sua fala, vai executar, ouvir com atenção, e pode acontecer do atendente fraterno propor para você pensar sobre um atendimento através, como falou o Diniz, do método, através do método da apometria. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, toda vez que me propõem algo, eu sou meio curioso e meio desconfiado. Eu preciso entender um pouquinho, minimamente, o que é esse algo. Então é esse o propósito da casa, para que vocês saibam, como falou aqui o Diniz, que a casa vem nesse caminhar, buscando este contato, para que possa oferecer a vocês esse método. Mas vocês só vão buscar o método se compreenderem minimamente do que está se tratando. Porque ninguém de sã consciência se disponibiliza, já estando fragilizado, a realizar um tratamento espiritual sem entender minimamente do que trata aquele tratamento espiritual. Não é mesmo? Mas Márcio, tu está falando e ainda tu não falou para nós, afinal, o que é a apometria. Pessoal, agora eu peço perdão para vocês, eu vou um pouquinho de teoria agora, assim, sabe? Um pouquinho de teoria. Não vamos dormir, vai valer a pena no final, vamos ficar ligados. Não está lá essa palavra no dicionário, então alguém, em algum momento, deslumbrou essa palavra. Vocês já devem, assim, ter tido contato, né? Vamos pegar na área da medicina, por exemplo. Quando um cientista na área da medicina pesquisa uma doença ou uns sintomas e ele conclui no final da sua pesquisa que ele identificou o causador daquela doença, e ele automaticamente já também desenvolve uma medicação para aquela doença. A gente sabe que muitas dessas medicações ou dessas doenças recebem o nome daquele que identificou. São palavras que não eram ditas antes, mas agora passam a ser porque identificam uma doença. Então uma pessoa, em algum momento, ao lidar com um método de tratamento espiritual, de alguma forma, e nós vamos chegar lá, resolveu dar um nome para esse método. E nós vamos entender por que ele deu esse nome de apometria. Na verdade, nós temos aqui duas palavras, ou temos um prefixo, apo, que significa além de, e metria, além da medida. Então, apometria é além da medida. Mas além de que medida, Márcio?
Ainda a gente está na incógnita. Além de que medida? O corpo físico, ele é passível de ser medido. Vamos direto ao assunto agora. O nosso perispírito é passível de ser medido e o nosso espírito é passível de ser medido? É isso que ele está falando. Nós vamos além da medida do corpo físico. É isso, simplesmente, mas não explica a apometria ainda. Nós estamos falando sobre a palavra, só sobre a palavra. Agora eu peço mais paciência de vocês. São só 2 conceitos, tá, pessoal? Somente 2. Mas eles são muito importantes. Para a gente sair da palavra, que a gente já entendeu que apo, né, e metria, elas se juntaram, e nós temos apo, que é o prefixo além, e metria, que é medida, além da medida. Nós temos a palavra já, mas não é o suficiente. Nós temos que ter um significado para esta palavra. E nós vamos trabalhar através de conceitos. Esse primeiro que eu vou colocar aqui, está nessa obra, que é a obra do criador da apometria. Chama-se Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. E no final vocês vão entender que não foi a ousadia dele falar na medicina aqui. Tem uma explicação. Então essa definição está lá, tá? Mas a gente vai conversar sobre ela. O destaque, eu não sei se dá para ver, eu botei em vermelho ali. Dá para ver que está vermelho ou não? Não dá. Ali, técnica anímica. Dá? Não. Então tá, mas nós vamos trabalhar isso. Vamos lá. Ele diz assim na obra, alguém que deu um conceito na obra: trata-se de uma técnica, a apometria trata-se de uma técnica anímica. Bom, técnica, vamos ter uma palavra, técnica. Pô, técnica, vamos lá. Técnicas são procedimentos que nos levam a um resultado. Se nós repetirmos aqueles procedimentos, ele vai chegar naquele resultado. São formas de fazer algo sequencial que nos levam a um resultado. Por exemplo, na parte da eletrônica, nós temos o técnico em eletrônica. Ele aplica o seu conhecimento técnico para obter resultados dentro da eletrônica. Na medicina, nós temos os técnicos de enfermagem na área médica. Na medicina, não, na área médica. E o técnico de enfermagem, ele aplica técnicas de enfermagem para obter resultados na área da saúde. Então, técnico, a gente entende como dessa forma. Até aí tudo bem. Mas a apometria trata-se de uma técnica anímica. E anímico? Ai, anímico, e agora? É simples, eu sei que vocês sabem, mas eu vou colocar igual o que é anímico. E eu vou colocar o que é anímico para vocês dentro da leitura da doutrina espírita. Porque nós poderíamos ficar horas aqui filosofando sobre o que é ser anímico, vem de ânima, de alma. Aí nós vimos lá nos gregos, mas nós não vamos fazer isso, buscar a raiz dessa palavra. A doutrina espírita define anímico. Fica mais fácil então para nós. E a doutrina espírita define anímico como sendo tudo aquilo que vem da alma. E define mais, define que alma é o espírito enquanto encarnado. Percebe? Então é uma técnica da alma, do espírito encarnado. Ele está dizendo isso. Espírito encarnado, alma, anímico. Não está fora, está dentro. Certo? Enquanto disponibiliza e direciona energias mentais. Então o Márcio, que ele pode atuar animicamente, porque eu estou aqui, encarnado. Eu posso disponibilizar as minhas energias mentais, a minha mente, e as minhas energias vitais, a minha vitalidade. Enquanto dirigente de um grupo, enquanto de tratamento espiritual de apometria, junto com os demais componentes do grupo. Percebe um pilar aqui? Vocês conseguem perceber que tem um pilar aqui, ó? Que somos nós, encarnados, atuando, utilizando esta força anímica, que é a energia do Márcio, do grupo, em benefício de um atendido. Um pilar. Nós vamos para o segundo pilar. Olha que interessante, que é a apometria. Agora nós estamos partindo para uma definição já, hein? Olha que interessante. Mas, ao interagir, ao somar essa força anímica, que é a alma, é o encarnado,
junto com os fenômenos mediúnicos. Então agora é outro pilar. Então se eu tenho um pilar anímico, eu tenho um pilar mediúnico. E quando eu junto esses dois, eu potencializo os resultados de um atendimento espiritual, dentro da ótica da apometria. Dinamizando acentuadamente, caracteriza-se então um processo ou prática. É uma prática, é algo prático que se executa. Então ela é anímico-mediúnica. 2 pilares. Aqui vocês já podem perceber, né, que às vezes quando a gente não conhece, a gente se atrapalha um pouquinho. Se atrapalha porque, não, mas para aí, se é mediúnico, que invenção é essa de trazer para a doutrina espírita? Se a mesa mediúnica atua com a mediunidade. Perfeito, a mesa mediúnica atua com a mediunidade. Excelente. E na apometria é um pilar. A mediunidade é um pilar. Ela não é o tratamento. Junto, nós temos a parte anímica, que é a força da mente do grupo, que está através de técnicas, através, obviamente, né, pessoal? Pessoal, a minha fala, ela é como se nós estivéssemos lá na beira do mar. Ela é aquela ondinha que nós não vamos mergulhar hoje aqui, nem podemos, o tempo não nos permite mergulhar. Mas é para que nós tenhamos uma ideia. Isso aqui está nessa obra, como eu falei para vocês, né? No Espírito e Matéria. Ficou meio cortado, eu vou agora trazer uma outra leitura, certo? Isso está na obra Espírito e Matéria do Dr. Lacerda. E eu vou encerrar a teoria depois desse slide, tá? Prometo para vocês. Nós do GEA, do Grupo de Estudos de Apometria Aprendendo a Amar, com o tempo, com a atuação no campo de apometria, nós também desenvolvemos um conceito para o grupo. Esse conceito é do grupo sobre apometria. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse conceito. Esse conceito vem assim, pessoal. Apometria, um método de tratamento espiritual de desobsessão. Ô, Márcio, agora até aí estava indo mais ou menos como tratamento, mas de desobsessão, nós não vamos, também não é o objetivo falarmos sobre obsessão, desobsessão, porque o tempo não nos permite. É um assunto maravilhoso de se falar. Eu particularmente gosto muito, mas o tempo hoje não nos permite. Mas aqui todos têm a noção básica desse tema, isso é importante. Então, um tratamento espiritual que atua nos diversos níveis energéticos. Para aí, Marcos, que história é essa de níveis energéticos? Vamos lá. Corpo físico é um nível energético, a apometria atua. Perispírito é um nível energético, a apometria atua. Espírito é um nível energético, a apometria atua. Então, e outros níveis energéticos, que daí também nós precisamos de tempo para conversar. Mas vamos ficar com esses 3. Então ela atua nos diversos que compõem o ser humano. Corpo físico, perispírito, espírito, compõem o ser humano. Tratando, cuidando e curando o espírito encarnado, especialmente o espírito desencarnado. Por que a palavra especialmente o espírito desencarnado? Aí eu faço um parênteses. Pessoal, pelo incrível que pareça, nós que viemos nessa labuta da apometria, identificamos que o desencarnado, ele é muito mais, independente da faixa vibratória que ele se encontre, ele é muito mais dócil ao acolhimento do que nós encarnados. É incrível isso. Quando ele é trazido para o campo de apometria e é acoplado, aí usando o pilar mediúnico, lembra dos pilares? Pilar anímico e pilar mediúnico. E é utilizando o pilar mediúnico, a sagrada mediunidade, essa bênção divina, que ele tem a oportunidade de externar a sua dor. E nesse momento, ele também tem a oportunidade de se auto-perdoar, de perdoar e ser perdoado. E o desencarnado, naturalmente, eu não sei explicar para vocês, eu até saberia, mas não é o caso aqui agora, eu poderia tentar explicar, por que nós não temos essa docilidade, porque eles vêm em extrema dor. E nós às vezes estamos em extrema dor e não temos essa docilidade. Fecha o parênteses. Então tá.
E aí? E a apometria é capaz, dentro da nossa conceituação, tá, pessoal? Isso foi feito, não está no livro, não vamos confundir aqui. E a apometria é capaz de harmonizar e reequilibrar as consciências em desalinho. Quando fala-se em consciência, tanto faz encarnada como desencarnada. Mas são consciências que estão desalinhadas com as leis universais de Deus. Elas estão em desequilíbrio com as leis de Deus. Não estamos falando em culpa aqui, nada disso. É desequilíbrio energético com as leis de Deus, reconduzindo-as ao caminho natural do progresso e da evolução. Então esses dois pilares, o pilar anímico e o pilar mediúnico, no nosso entendimento, dentro dessa leitura de bênção divina que é a apometria, é capaz de nos beneficiar, porque uma bênção divina sempre vem nos beneficiar, não é mesmo? E ela nos beneficia nesse sentido. Bom, vamos lá. O tempo. Apometria e a doutrina espírita. Lembram lá quando eu coloquei aquele slide onde dizia que nosso Senhor Jesus Cristo não veio nos trazer uma religião, veio nos trazer um ensinamento divino, né? Uma bênção divina que veio do Pai, que é o amor? Então tá, agora nós vamos falar sobre a apometria para entender o que eu falei lá no começo. Para aí, Márcio, tu vai falar sobre uma palavra, a apometria, que não está nos evangelhos, que não está nas obras básicas, mas nem sei por que tu vai falar nessa palavra. Vocês vão entender agora por quê. Vamos entender o nosso inconsciente coletivo, né? Quando nós olhamos uma fotinha assim, nos remete a nosso Senhor Jesus Cristo. É um inconsciente coletivo. Então é uma fotinha, é um desenho, mas nos remete. E eu gostaria que vocês entendessem então essa foto como nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? E eu vou perguntar para vocês agora. Não precisa responder, mas se quiser pode. Nosso Senhor Jesus Cristo realizava milagres? Ele realizava milagres? Sim. Milagres? Sim. Quem acha que ele realizava milagre? Tá, tudo bem. Vamos para a segunda pergunta. Nosso Senhor Jesus Cristo realizava curas? Sim. Quem acha que ele realizava curas? Tem gente que não acha nada, né? Tudo bem. Vamos ficar com a seguinte ideia. Nosso Senhor Jesus Cristo realizava curas. Certo? Essa fotinha aqui é de um sujeito que se chama Anton Mesmer. Ele viveu lá pelo século XVIII. Médico, ele era médico. E ele, através das suas pesquisas e estudos, ele trouxe à luz, ele simplesmente trouxe à luz algo que já obviamente já estava ali, né? Ele trouxe à luz a possibilidade de nós, animicamente, olha o anímico aqui, seres encarnados, despertarmos em nós potencial de cura. Foi tido como louco ou não? Foi tido como louco. E mais, ele disse ainda, e além de eu despertar em mim um potencial de cura, eu sou capaz de, usando técnicas, despertar em você o seu poder de cura. Sua fé te curou. Esse foi tido como louco. Ele deu um nome de magnetismo animal na época, que tudo aquilo que tem animal, que tem vida, é capaz de manipular essa energia curativa. Todos nós somos capazes. Ele disse isso. Louco. Mas alguns visionários perceberam que tinha fundamento e continuaram ali, acolá, estudando o tal do magnetismo. Esse aqui também é uma fotinho, e vocês sabem quem é? Quem é? Allan Kardec. E eu tomo a liberdade de ler para vocês aqui agora o que tem na primeira revista espírita, dito por Allan Kardec.
Allan Kardec definiu o magnetismo e o espiritismo como ciências irmãs. Abre aspas. Fala Allan Kardec agora na primeira revista espírita, 1858. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, como ciências solidárias. Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem a sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Allan Kardec na primeira revista espírita. Digamos que na primeira revista espírita, Allan Kardec talvez, no tempo, ele repensou o magnetismo. E eu vou ler para vocês o que ele disse na última revista espírita, 1869. Diz Allan Kardec: o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e explicam uma pela outra, e das duas, a que não quer imobilizar-se, não pode chegar ao seu complemento sem o apoio da sua congênere. Isolada uma da outra, detém-se um impasse. Allan Kardec. Na questão 555 do Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar ele falando sobre o magnetismo. E por que então Allan Kardec não aprofundou nas obras básicas com mais veemência o magnetismo? Porque ele também disse que já haviam aqueles que estavam se dedicando com profundidade ao estudo do magnetismo, e que então ele iria por um outro caminho, que era muito importante, que era codificar a doutrina. Percebe? Mas, resume, Allan Kardec era um magnetizador. Ele era um magnetizador, conhecedor profundo do magnetismo. Vamos lá. Mais uma figura. Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade, que é algo assim que a gente não tem como falar, né? Eu não me arrisco a falar nada. Eu só me arrisco a dizer o seguinte, que é impressionante, não é mesmo? A mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Através da sua mediunidade e profundo conhecedor do Evangelho, do magnetismo e da doutrina, alia-se ao espírito que se identifica como André Luiz e traz à luz um conhecimento, unindo aqui os evangelhos, unindo a ciência e unindo toda a codificação da ciência espírita através de Allan Kardec. André Luiz, através da vida no mundo espiritual, né, onde ele traz lá do nosso lar, são 13 livros de André Luiz, que ele narra como é a vida no astral. Para vocês terem uma ideia, a AME, a Associação Médica Espírita do Brasil, realiza estudos há anos das obras de Chico Xavier, e eles dizem que descobertas da medicina que foram ocorrer, estão ocorrendo, já estavam lá nas obras de André Luiz, já estavam lá disponível. É os médicos se dando conta disso. O Espiritismo. Vocês estão vendo essa conexão? Cura. Curava com milagre. Vocês não vão me bater quem achava que ele fazia milagre, mas ele não fazia milagre. Tá? Ele não fazia milagre. Tá certo? Curava com essa força. E fazia despertar em quem está sendo curado essa força. Tua fé te curou. Curava. Descobriu, trouxe a luz. Ele trouxe a luz, esse aqui, trouxe a luz da ciência. Como isso funciona no ser? Como isso funciona no ser? Animicamente, como é que eu posso me curar? Como é que eu posso direcionar uma energia? Como é seu nome? Para o Mateus, para que dentro do Mateus desperte essa chama da autocura. Como é que faz isso? Esse cara louco, Allan Kardec, juntou. Sim, o magnetismo é
é a cura. Ele traz essa força. E André Luiz com Chico Xavier trazem como fazer. Como fazer? Aqui trouxe como é que faz. Prática. Ensinando, que é isso que os médicos estão fazendo agora. Vou trazer um novo personagem para vocês, mais atual. Doutor José, médico também. Doutor José Lacerda de Azevedo. O autor desse livro, o homem que cunhou a palavra apometria. Mas, além de cunhar a palavra apometria, ele deu um significado para ela. Quem era Dr. Lacerda? Toquei em alguma coisa. Dr. Lacerda era um especialista nos evangelhos. Evangelho de João, de Mateus, de Lucas. Dr. Lacerda era um especialista da doutrina espírita, profundo conhecedor espírita. Ele não era um espírita simpatizante, frequentador, trabalhador. Não, ele era um pesquisador. Físico. Ele era um físico também. Dr. Lacerda traz à luz a perspectiva de juntar mais um ensinamento prático trazido por André Luiz e formatar um método de atendimento espiritual. Ele formatou um método. E aí ele tinha que dar um nome para esse método. Como, obviamente, né, pessoal, ele foi buscar conhecimentos em várias vertentes que estavam perdidos e separados. E ele uniu esses conhecimentos. Estavam disponíveis os conhecimentos. Os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo estavam disponíveis. A parte científica de Anton Mesmer estava disponível. A doutrina espírita codificada estava disponível. André Luiz já havia dito para o Chico: olha, aqui é assim, escreve aí que aqui é assim. Percebe? Então ele pega tudo isso e cria um método, onde ele traz a força do anímico. Vamos voltar naquele slide inicial. A força que nós carregamos anímica, que é um pilar, com as bênçãos do intercâmbio mediúnico. Tudo sustentado por quem? Pelos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não falamos no amor lá no começo? Como base, como matriz? Então sim, o amor é a base e a matriz da apometria também. Percebe? E eu tomo a liberdade de ler, que está na capa desse livro aqui, rapidinho, que já está dando meu tempo. Eu tenho uns slides para mostrar para vocês. Aí surge a apometria. Mas eu vou ler rapidinho. Ele diz assim, ó, aqui: sem postular a condição de uma nova ciência. Ele está dizendo que a apometria não é uma nova ciência, nem uma nova doutrina, espiritualista ou filosófica. A apometria tem muita de todas elas. Está dizendo que ela tem muito de todas, constituindo-se num valioso instrumento de trabalho. E quantos em centros espíritas ou casas umbandistas dedicam-se a servir ao próximo com amor e por amor. Os leitores mais atentos, desprovidos de preconceitos e ortodoxia doutrinária, também perceberão que esta obra caracteriza-se como preciosa contribuição ao desenvolvimento do aspecto científico do Espiritismo. Outros já tocados pelo ideal de servir ao próximo, outros já tocados pelo ideal, nós aqui tocados pelo ideal de servir ao próximo, perceberão que, além de um manual, muito além de um manual de técnicas, veja, passou de técnica, não é mais técnica, é um método, além do manual de técnicas fundamentadas em saber científico, e aqui também, porque ele era um cientista. A apometria constitui-se num cântico de amor e exortação à caridade. É isso que ele diz. Bom, de forma prática agora, para fechar, desculpa, mas ainda eu acho que dá. É a força mental anímica do ser, do indivíduo, ordenada, organizada. Óbvio que tem um método, para isso nós não vamos falar sobre o método, nós não temos tempo para falar sobre o método. Existe todo um caminho a seguir, claro. Nós estamos falando só sobre a superfície. Então, o uso da força, vou pegar como exemplo aqui o Márcio. O uso da força mental disciplinada e ordenada e preparada do Márcio
junto com aquilo que o Mesmer falou, que ele disse que o Márcio tem um magnetismo com ele. Então tá, então mais um magnetismo que o Márcio carrega. Somos uma usina energética completamente dormente. É preciso despertar essa usina de energia que nós temos. Além da medida, saindo da medida do anímico, o anímico, meu cérebro, anímico, né? Além dessa medida, eu associo o outro pilar, o pilar mediúnico. O pilar onde aí sim, o desencarnado, nós amanhã, nós aqui amanhã, vamos ser, não tenho dúvida, muitos de nós serão conduzidos para centros espíritas, para atendimento de apometria, enquanto desencarnados, porque é uma bênção divina, é para todos. Tem uma cena nesse filme que está passando aqui, que é uma cena lúdica, obviamente, os missionários, né? Lá que os mensageiros, que o mentor, ele faz uma inserção, abre um espaço e ele faz uma inserção, né, no interior de algum plano. Vou falar sobre a apometria nesse momento. Para nós que lidamos com a apometria, nós sabemos que ali não é o limite ainda. Vai bem mais. E é muito mais dor, muito mais ranger de dentes, muito mais tristeza nessas consciências. Aqui estão fotos, assim, rapidinho, porque no meu tempo eu ia falar alguma coisinha, mas só assim é lúdico isso, né? Então, só para trazer a ideia. Mas a nossa busca é essa, da bênção divina da luz. Essa é a nossa busca, sem sombra de dúvida. E nós vamos alcançá-los. Nós estamos aqui para isso, para sermos felizes e alcançarmos a luz. Sempre deslumbrando e visualizando a luz. E é isso que Mesmer, através da ciência, desperta a luz que está em ti. Essa luz cura, e ela está aí dentro de ti. Para fechar, eu sempre gosto de usar esses dados. Mantenha o foco. Isso aqui vem muito apometria aqui, ó. Na apometria a gente faz muito isso. Mantenha o foco do nosso objetivo, que é cuidar do Mateus. Nós temos que cuidar do Mateus aqui agora, essa noite. Manter o foco no objetivo. Centralizar a nossa força para lutar. Lutar num sentido de luz, pessoal. Não é lutar de... Não é isso. É lutar no sentido de despertar a luz para nós e para o Mateus que está sendo atendido. Luz é fé para vencer. A fé para vencer. Volta lá naquele que a tua fé te curou. Voltamos lá na origem da nossa conversa. Eu ia encerrar agora com uma oração. Mas eu comentei com o Diniz que eu ia usar a oração, e o Diniz disse que vai usar a mesma oração daqui um pouco, daí eu disse, então eu não vou usar. Mas essa oração, e quando ele usar, eu quero que vocês pensem o seguinte: ela representa para nós exatamente o que é o trabalhador da apometria, que é a oração de São Francisco. Esse é o trabalho. Aquela oração fala sobre o trabalhador da apometria. É exatamente aquela ali a busca. Tá bom, pessoal? O que eu tinha assim era isso, só para não ir mais adiante. E por que de toda essa minha fala? De novo, é para que vocês possam conhecer. E conhecer sempre é bom. Porque em algum momento vocês podem, um conhecido, um familiar, orientar, direcionar aqui para casa. A casa vai acolher e essa pessoa pode ouvir falar na apometria, que parecia só uma palavra perdida no começo da nossa conversa. Mas eu acredito que para a nossa grande maioria nós podemos entender que ela não é uma palavra, que ela tem uma história que vem lá de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse acréscimo e crescimento, nós temos a lei de progresso como fato ou não? É um fato para nós. E isso é o progresso das bênçãos divinas. As bênçãos divinas também vão progredindo junto com a nossa capacidade de compreendê-las e de entendê-las. É simples assim. Da minha parte era isso, pessoal. Depois eu vou, se alguém quiser fazer uma pergunta, porque eu sei que a gente não pode abrir para pergunta, né? Senão, por causa do horário, eu estou por aqui assim, se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma curiosidade, qualquer coisa, fique à vontade, tá bom? De coração, um beijo no coração de vocês, tá?